Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre ansiedade crônica, o estresse crônico e a dor crônica. Qual que é a relação entre eles e como você pode estar cada vez mais compreendendo esse processo da ansiedade no seu corpo que traz tantas dúvidas para as pessoas. As pessoas ficam aí duvidando, será que o que eu sinto mesmo é ansiedade? Porque as dores são tão fortes, os sintomas da ansiedade são tão intensos que as pessoas demoram a aceitar que é ansiedade. Nosso objetivo aqui é que você aceite, compreenda e possa continuar o seu tratamento e se ver livre da ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e você sabe que aqui é um espaço para você ficar livre da ansiedade. O seu comentário é muito importante, a sua sugestão, suas dúvidas, seus esclarecimentos ajudam a nós criarmos uma comunidade onde uns apoiam os outros. Então deixe seu comentário aqui, que é sempre bem-vindo. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho aí para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. Bem-vindo ao canal. O que é importante nós compreendermos aqui nesse vídeo de hoje é que a dor crônica e o estresse e a ansiedade crônica, elas participam dos mesmos conceitos, dos mesmos impactos no seu corpo, e aí tem a mesma explicação fisiológica. Ambos os fenômenos, tanto a dor crônica como o estresse e a ansiedade crônica, eles desafiam o corpo, não é, a essa questão da homeostase, do equilíbrio do corpo. E aí, muitas vezes, há necessidade de você tomar decisões para se adaptar a esse estresse e essa dor crônica. E eles estão muito relacionados com o mesmo modelo comportamental comum, e porque fica difícil de você extinguir as memórias negativas, tanto quando você está com estresse e com ansiedade crônica, quando você tem uma dor crônica, devido, às vezes, não à ansiedade, mas a outros fatores orgânicos, por exemplo. E também você tem aí a mesma corrente de ligação no cérebro. E é claro que você sabe a persistência do estresse, da ansiedade crônica a longo prazo e da dor também. É lógico que elas vão exigir aí um comprometimento do seu bem-estar, da sua saúde como um todo. E aí que nós vamos trabalhar aqui essas semelhanças e diferenças entre um e o outro, principalmente no papel central aí do corpo, como ele age nesse conceito da dor crônica e dentro também desse contexto do estresse e da ansiedade. Lembra que o cérebro está todo associado ao corpo, né, gente? Eu sempre falo aqui da região da amígdala, que é um órgão dentro do cérebro, então é como se você tivesse ali uma pequena amêndoa dentro do cérebro que é responsável pelo medo, e outro lado do cérebro que é o hipocampo, também responsável, e tem outras áreas também que estão aí desempenhando um papel crítico na aprendizagem, e essas áreas cerebrais, elas vão integrar os sistemas de percepção, tanto do estresse quanto da dor. E isso vai gerar aí sinais de aprendizagem que você precisa para tomar decisões e vai mudar a sua estrutura do seu corpo, né? A pergunta que a gente sempre faz é por que o estresse crônico e a dor crônica são aí perturbações tão ruins como, por exemplo, a depressão, o transtorno de estresse pós-traumático. Eles são muito incapacitantes e ficam com tratamento limitado, e as opções de compreensão desse estado é meio limitado também. Então, a dor crônica é uma patologia generalizada que atinge 20 a 30% dos adultos. E a gente sabe que a ansiedade também ela atinge cerca desse percentual de 20 a 30% da população mundial. E, além disso, enquanto as opções de tratamento estão disponíveis, apesar de muito avanço da tecnologia, a dor crônica ela continua a afetar seriamente a qualidade de vida dos pacientes. E também a ansiedade crônica, e quase metade da dor que os indivíduos sofrem, eles não conseguem fazer uma gestão adequada dessa dor. E claro que a ansiedade também ela aparece com um desafio muito grande. Então, a melhor compreensão e sobreposição dessas características do estresse, da dor e da ansiedade, elas vão proporcionar aí uma visão maior e podem contribuir para o seu tratamento, inclusive para você verificar as psicoterapias que você vai fazer ou os medicamentos que você vai tomar, né? É sempre bom lembrar, gente, que a ansiedade, o estresse, ele pode ser definido como um processo no qual tem um desafio emocional ou fisiológico, algum evento ou uma série de eventos que vão trazer uma adaptação ruim, alterações necessárias
que vão desequilibrar o seu corpo, né? Por exemplo, a pandemia, que é inevitável, trouxe todo esse desequilíbrio para nós. E a dor também é uma coleção de emoções sensoriais e percepções. Então, elas estão muito conectadas, tanto o estresse crônico, a ansiedade crônica e a dor. E aí, esses comportamentos motores, a dor vai ativar também vias no corpo de percepções e vão ser muito desafiantes de sentir no seu dia a dia. Agora, tanto o estresse crônico, a ansiedade crônica, quanto a dor crônica, elas estão querendo dar um aviso para a gente, é sempre bom pensar nisso, que elas são mecanismos de proteção. Então, por exemplo, para você não se ferir de pôr a mão quente no fogão, o seu corpo avisa, olha, dói, não é? Então, assim, essas lesões físicas aí, lesões de fome também, elas são um processo te avisando para você se cuidar. Como a ansiedade também, os sintomas estão aí, olha, você está com essa sensação de desmaio, essa taquicardia, precisa se cuidar, você precisa estar tomando conta de você e ter mais saúde. E é claro que isso a longo prazo é muito desconfortante, traz muito sofrimento. E o que a gente precisa entender é mudar essa percepção, essa perspectiva, para você entender como ele acontece e aceitar mais e poder controlar e tratar de uma forma mais eficaz. A dor e o estresse, elas estão muito ligadas e algumas pesquisas mostram o seguinte, que a dor ela é um tipo de estresse que vai acrescentar tensão sobre o organismo. Então, se você tem uma dor orgânica, por exemplo, é claro, se você tem dor nas costas, não provocada pela ansiedade, mas porque você tem uma lesão nas costas, ou por uma postura, ou um excesso de trabalho, com essa dor nas costas, você vai ficar mais estressado e mais ansioso mesmo, né? Uma sobrecarga que você está lidando. E corre o risco de você ficar deprimido, e aí abusar de álcool, ou aumentar o peso, porque você vai ficar mais ansioso e comer demais. Então, essa dor crônica, ela leva a um desgaste. E aí é uma sobrecarga, claro, no corpo e no cérebro também, fazendo um desequilíbrio nessa atividade do cérebro e trazendo aí uma série de desafios para você controlar. Essas alterações, esses desgastes, eles vão gerar um comprometimento da sua função social, dos seus relacionamentos interpessoais, do seu bem-estar, das suas tarefas de trabalho, e isso vai acabando tirando você um pouquinho do seu sossego, da sua paz, e aumentando a sua ansiedade. Então, a dor crônica, que não é causada pela ansiedade, mas sim por uma questão orgânica, ela aumenta a sua ansiedade ou pode gerar ansiedade. E o contrário também, a ansiedade, ela vai gerar dores no corpo, como a gente sempre apresenta aqui no canal, né? E a experiência persistente da dor, ela pode sobrecarregar o cérebro também e levar à dificuldade de tomar a decisão. Você fica mais confuso, mais tenso, você fica com mais medo de repente, fazer alguma coisa e agravar a dor e levar você a ter uma vida mais reclusa em casa. Você não sai de casa, fica só no quarto, você não quer se arriscar lá fora, e aí você acaba se alimentando mais, ganhando peso ou perdendo peso. Cada uma pessoa vai reagir de um jeito, né? Agora, também é comum falar que o desgaste, ele precipita a dor crônica, não é? Ou seja, os pacientes aí, muitas vezes, eles têm um estresse imprevisível, acontece uma coisa com a pandemia, por exemplo, ou um conflito na sua família, ou um conflito aí na sua casa, ou no seu trabalho, e aí esse conflito, ele vai desencadear uma dor, porque você sabe que as tensões musculares estão presentes na ansiedade. Por exemplo, uma enxaqueca, uma dor de cabeça, e aí vai levar um ciclo vicioso onde essa alimentação antecipada, ou seja, o estresse antecipa o medo de sentir dor e a dor aumenta a ansiedade e aí a ansiedade aumenta a dor. Um ciclo vicioso que a gente sempre fala aqui, né? E também tem outras respostas fisiológicas que vão gerar inflamação no corpo e danos no cérebro e você vai se sentir mais vulnerável e a dor vai persistir. Então, essas duas fatores, eles caminham juntos. Tanto a dor gerando ansiedade, quanto a ansiedade e o estresse gerando mais dor. E é claro que é importante também de levar em consideração que há outros fatores sociais e econômicos que interferem na ansiedade e na dor. Então, se você está desempregado, se você não tem trabalho, isso tudo gera uma tensão muito grande e aí você fica com mais propensão a se sentir mais vulnerável, mais frágil e aumentar a sua ansiedade. Então, há aí um gradiente nesse sentido de que pessoas, claro, sem trabalho, elas vão ter menos saúde, claro, e também podem sentir mais dor e se sentirem mais fragilizadas. E aí pode ser que você entre numa depressão, ou você pode ter riscos de maior obesidade, ou saúde muito
ou a sua saúde ficar muito deteriorada em função desses processos socioeconômicos. Um outro exemplo é o que a gente está vivendo, claro, é a pandemia, que é um fator do ambiente que afeta diretamente o nosso corpo, nosso cérebro, a nossa saúde. É importante ressaltar também que o estresse agudo, ele desencadeia a ativação, lembra, daquele circuito hipotálamo, hipófise adrenal. Esse eixo adrenal, ele conduz a libertação aí, a liberação de glucocorticoides adrenais. Esses hormônios, eles têm receptores que são concentrados no cérebro, na região principalmente do hipotálamo, da amígdala, do hipotálamo, da amígdala, do hipocampo e do córtex pré-frontal, né, como eu já falo aqui. E esse sistema límbico, ele atua como um fator de transcrição, então ele tem uma longa duração sobre a função celular. Então, como vocês podem ver nessa figura, nós temos aí a região bem clara, como que as tensões aí atuam no cérebro, né? Você tem essa parte, o estresse atuando nessa área onde está realizado o hipotálamo. Veja, de azul, clarinho, o hipotálamo. Depois você tem a glândula pituitária, logo abaixo, né? E ela vai acionar a glândula adrenal, que é embaixo, em cima dos rins, estão vendo aí, seguindo aí a setinha? E que essa glândula adrenal, aqui os rins aqui embaixo, que eles vão liberar o cortisol, que é do processo de luta e fuga no organismo, é um hormônio do estresse, que vai trazer todas essas reações que nós estamos trabalhando aqui muito no canal, né? Então vejam que essa função aí, hipotálamo, pituitária, adrenal, ela é chamada de HPA, ela regula essa secreção do cortisol aí na glândula adrenal e é responsável por aumentar o estresse. Acontece numa resposta do estresse. Ele é um hormônio químico, um mensageiro químico entre esses núcleos aí e vão gerar todas esses estímulos do cortisol, contribuindo para o corpo ficar bem estressado. O objetivo aqui, gente, não é que vocês fiquem sabendo de neurobiologia, de neuroanatomia, de neurociência, mas é só para alertar vocês como que acontecem todas essas dores, todos esses sintomas da ansiedade, que são tão difíceis, às vezes, das pessoas acreditarem e entenderem, não é? Porque realmente você tem essa transformação do corpo, mas ela acontece quando os pensamentos, a preocupação, a ansiedade, os eventos, eles vão instigar, estimular o cérebro a ter essas reações. Porque, vejam ali, bem o hipotálamo acionando ali a glândula adrenal, gerando a liberação do cortisol. Então, isso a longo prazo cria todos esses sintomas que a gente está trabalhando, essas dores também. E pode haver um aumento da pressão arterial, porque o sangue também, ele vai ser jogado aí para todo o seu corpo, principalmente na região gastrointestinal, no estômago, no intestino, no cérebro e nos músculos também. Por isso que as tensões musculares vêm muito, né? E além disso, o estresse percebido, ele está integrado também com uma área do cérebro que é o sistema límbico e com experiências passadas da memória. Por isso que você fica muito lembrando, às vezes, de traumas que você teve, e aí você tem dificuldade de tomar decisões e também de lembrar coisas boas que estão presentes. Os pensamentos negativos, eles ficam muito mais fortes. Esses estados emocionais, eles são atualizados e conforme a ansiedade vai acontecendo. Então, no final desse processo de luta e fuga, como você está todo aí estimulado pelo estresse, você tem muito hormônio acontecendo no seu corpo e isso acaba gerando aí muito desconforto. E outras áreas do cérebro também são muito acionadas, não é? A ínsula, o estriato, a dor, ela requer que essa percepção aí desse processo, ela vai interferir também nesse eixo aí que eu estou falando neurológico. Um outro fator importante é que tanto a dor crônica quanto o estresse crônico, eles estão relacionados com a aprendizagem do cérebro mesmo. Lembra lá, os animais, os homens também, primitivos, eles têm que aprender sobre o que está acontecendo no ambiente para procurar alimento, procurar lugar de proteção. Isso vai fazer com que eles evitem uma ameaça de um ataque de um animal ou a ingerir algum alimento venenoso. Então, isso vai fez com que o nosso corpo, ao longo da história, se condicionasse aí nesses paradigmas de aprendizagem, onde a dor crônica e o estresse crônico, eles estão aí envolvidos, né? Então, muitas vezes, alguma coisa que não parece que é perigosa, ela pode induzir o comportamento do medo
tanto em animais como no ser humano, porque há um condicionamento, não é? Você, de repente, viu uma água meio assim estranha, você já associa, nossa, pode ter ali, de repente, um perigo, um animal escondido. O homem primitivo fazia essa associação. E hoje você está em casa ou vendo televisão, e de repente tem uma notícia ruim e você já acha que aquilo vai atacar você também. Como a pandemia está acontecendo, que muitas vezes a gente sente que pode ser que a gente se hospitalize, por exemplo. E claro que isso gera muito incômodo, muito estresse, muita ansiedade. O que nós precisamos fazer é descondicionar, ou seja, diminuir esse medo, esse excesso de medo, excesso de ansiedade. Parar um pouquinho de associar o que está acontecendo na pandemia ou no mundo, as tragédias do mundo, com o que pode acontecer na realidade com a gente mesmo, né? Então, se você vê muitas histórias de pessoas também que tiveram Covid e curaram, você provavelmente teve, talvez não teve sintomas, ou você não teve nada, e aí você se salvou. Você se ligar a essas notícias boas ajuda você a diminuir essa conexão cerebral que o cérebro faz entre o estresse e a dor crônica. É muito importante ressaltar que essa aprendizagem de você desaprender sobre o medo e a dor crônica é um processo lento. Por isso que a ansiedade é um tratamento mais demorado, gradativo, passo a passo, pouco a pouco, para você realizar. E outras áreas do cérebro também são muito acionadas, não é? A ínsula, o estriato, a dor, ela requer que essa percepção aí desse processo, ela vai interferir também nesse eixo aí, que eu estou falando neurológico. Queridos, o que a gente pode estar cada vez mais trabalhando é que tanto o estresse crônico, a ansiedade crônica, como a dor crônica também, eles podem ser extintos, mas necessita de paciência, de trabalho gradativo, pouco a pouco, para que haja a dissolução desses sintomas. E é claro que nós temos aí a amígdala, esse órgão dentro do cérebro, como se fosse uma amêndoa, ele é ativado durante as respostas a ameaças, e aí quando você sente raiva também isso acontece. E quanto mais você fica impaciente, intolerante, com raiva dos sintomas da ansiedade, ou inquieto em relação a essas dores, é muito crítico essa sensação, e ela faz com que essa expressão do medo, ele vai gerar uma hiperatividade maior na amígdala, e vai ter condições crônicas relacionadas com o estresse pós-traumático, estresse, e vai ter perturbações crônicas na dor, e pode aumentar a enxaqueca e os sintomas da ansiedade. Por isso que é muito importante, essas técnicas que eu tenho trabalhado para você, não vamos lutar contra os sintomas, vamos aceitar passivamente, por enquanto, a ocorrência dos sintomas, para que a raiva diminua, para que as suas frustrações diminuam, para que você se sinta mais equilibrado e em paz, e assim a recuperação acontecer gradativamente a longo prazo. E alguns estudos mostram que realmente algumas pessoas que sofrem de transtorno pós-traumático, dores crônicas, depressão, muita ansiedade, elas demoram a ter um desenvolvimento aí da amígdala. E agora não é inconsistente a presença da amígdala. Então, o paciente deprimido, ele usando medicamentos, ele pode ter a amígdala aumentada, mas mesmo assim ela continua gerando sintomas da ansiedade. E a boa notícia é que quando você faz o tratamento adequado, esses órgãos do cérebro, essa neuroplasticidade do cérebro, ela volta à sua normalidade com o tempo, passo a passo, até você encontrar mais descanso, mais relaxamento, a recuperação acontece e o cérebro volta a ter mais equilíbrio, mais tranquilidade para lidar com a dor, com a ansiedade e com o estresse crônico. Então, a dor crônica, ela pode ser considerada também um estresse crônico, como se fosse uma ansiedade crônica. Sei que são termos muito técnicos que eu estou utilizando aqui, mas o objetivo é você entender realmente que toda essa preocupação, os medos, as dores, elas são aí, tem um componente muito neurofisiológico no seu corpo. Então, o hipocampo, que é uma área do cérebro, mais a amígdala, eles estão interconectados, muito interligados. E aí, isso gera toda esse desconforto que você sente, esses sintomas todos aí, porque é uma reação química, neuroquímica, neurológica, biológica no cérebro e no corpo também. A gente pode concluir também que precisa de muitos estudos ainda para verificar qual que realmente são os fatores que envolvem na dor crônica e quais são os fatores que estão envolvidos no estresse crônico. Então, todos esses dados, eles fornecem razões para a gente tentar utilizar que o modelo do estresse e dor crônica, eles são muito parecidos. Mas a gente precisa enfatizar que há algumas dificuldades na conceitualização
de dor crônica, tanto no âmbito geral quanto no estresse crônico. Ao mesmo tempo que eles são similares, existem algumas diferenças. Então, a unificação desses dois processos, dor crônica e estresse crônico, precisa aí um quadro teórico reforçado para compreender diferentes dores crônicas ou estresse ou condições que induzem a um aprendizado emocional contínuo, centrado em torno dessa propriedade de remodelação da amígdala e do hipocampo. O principal é que você tenha aí realmente as suas preocupações, os seus medos, os eventos traumáticos, todos geram mudanças no seu cérebro, mudanças no seu corpo, como a dor crônica também, independente da ansiedade, ela traz essas mudanças. O que nós precisamos fazer é tratar todo esse excesso de estimulação do seu corpo para ir gradativamente ele se equilibrando e trazendo mais bem-estar para você, mas precisa de paciência, né, querido? Precisa de ter muita calma, tolerância, para poder os sintomas irem se extinguindo, diminuindo pouco a pouco durante os meses. Se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho aí para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e a gente tem as lives aí terças, quintas e sábados às 20 horas. Bem-vindo ao canal.